Meus irmãos, boa tarde. Gostaria que convidá-los para um voo nas asas da emoção. Pedi e obtereis, ele está previsto, está visto, está estudado no Evangelho segundo o Espiritismo e com os seus capítulos e itens identificados por eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores e nas instruções dos espíritos com a maneira de orar, felicidade que a fé proporciona. O valor da oração é a nossa comunicação com o Pai, com Deus, com o Criador, com a fonte de tudo. Aquele que passa pelo universo, que penetra as distâncias maiores, pela sua vontade e cria pelo seu desejo de criar, pelo seu amor à criação. E nós, através da oração, conversamos com Deus. Durante a Batalha da Inglaterra, na Segunda Grande Guerra Mundial, em 16 de março de 1941, houve um bombardeio da Luftwaffe à cidade de Bristol, vista aqui numa figura de 2004. Mas à noite, os bombardeios, a cidade toda às escuras, para esconder a cidade dos aviões sobrevoando, aconteceu um grande bombardeio, acabando com a cidade de Bristol. Várias cidades britânicas. Mas interessante esse fato, porque no livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, Aniceto e André Luiz, houve um relato que foi feito num castelo da espiritualidade, um castelo de altura espiritual, de progresso espiritual, onde os grupos de ajuda estavam descendo à terra para ajudar, para promover o apoio aos irmãos vitimados pelas guerras, principalmente na Europa. E esse senhor do castelo, espírito bom, relata a André Luiz e a Aniceto que acabara de estar na terra, exatamente nos céus de Bristol, quando os aviões da Luftwaffe percorriam os céus, lançando suas bombas mortíferas sobre a cidade. Os espíritos direcionaram os seus olhares a uma fonte de luz que havia no solo da terra, no solo de Bristol. E o coordenador daquela tarefa chama a que o grupo se desloque até a fonte dessa luz. Uma fonte que faiscava nos céus, contrastando com as explosões que aconteciam a todo momento. E eles, de repente, se veem à frente de uma igreja, onde um grupo de fiéis elevavam seus cantos e suas orações aos céus, à semelhança do que acontecia no cristianismo nascente, quando os cristãos primeiros enfrentavam a luta, a morte, a agressão e oravam. E o coordenador da expedição: façamos silêncio, fiquemos de pé. Aí estão novamente os cristãos primeiros, aqueles que, como no passado, oravam no momento da dificuldade. Buscavam nos céus o apoio, seus sentimentos elevavam-se às alturas. Mateus nos diz das qualidades da prece: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas. Ore em secreto. Não é pela multiplicidade das palavras que vai ser medida a sua oração, porque Deus sabe da tua necessidade. A ação da prece, na verdade, ela é uma invocação. Nós invocamos a potestade divina, a providência divina, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser
a quem se dirige. Ele pode ter a oração por objeto um pedido, a grande maioria. Quase todos nós pedimos, e pedimos muito. O nosso pedidômetro deve estar marcando uma altíssima rotação. Agradecimento, poucos agradecem. Poucos se lembram de agradecer a bondade divina. E o terceiro tipo, que é a glorificação. Quase nunca. Talvez essa igreja, talvez os cristãos, quando entravam na arena cantando hosanas ao Cristo, sabendo que lavavam e estavam preparando a árvore do Evangelho com o seu suor, suas lágrimas e o seu sangue. Podemos orar por nós mesmos, por outrem, pelos vivos e pelos desencarnados. As preces feitas a Deus escutam nos espíritos, incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. A energia do pensamento, ela guarda proporção com o pensamento e a vontade. Quanto mais vontade, mais força no pensamento. Quanto mais carente, mais força. Por isso o nosso pedido, quando a gente passa um aperto muito grande, uma dificuldade muito grande, a gente fica com a alma contrita, eleva o pensamento, chora. Há pessoas que caem de joelhos, levantam os braços para o alto, as mãos solicitando ajuda. Nesse momento, não pela posição exterior, sabemos que a posição é interior, elevamos o nosso pensamento e a vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos entender e conceber que estamos mergulhados num mar de fluido universal, fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria, de tudo que existe na matéria. O fluido cósmico universal é a base com a qual a matéria foi construída. E o pensamento, ele age no fluido como se fosse uma pedra que você jogue no oceano ou num lago. As ondas se transmitem, se propagam. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao passo que as do fluido universal, elas se estendem ao infinito. O fluido cósmico universal, ele se estende ao infinito. Não somente à Terra, e aos planos circunvizinhos à Terra. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Há o pedido, há a resposta divina, que não se faz esperar. Muitas vezes a gente quer ouvir uma coisa, a nossa resposta. Eu falo, meu Deus, estou passando tanto aperto, qual vai ser o número da cena? Eu não sei se alguém já escutou essa resposta. Meu filho, a dezena é tal. Os 4 números, os 6 números, os 10 números. Né? Não é assim. Marcos, um dos evangelistas, nos diz o seguinte: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe. É simples assim. É simples assim. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vai perdoar, não perdoará os teus pecados. Um fato interessante relatado por Lucas
quando Jesus disse uma parábola, que nós estamos vendo as parábolas aqui com a Júlia Nezu, diz o seguinte: também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo e dizia: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, o publicano era o cobrador de impostos, né? E o fariseu era o religioso, que tinha a obrigação de ser um religioso de escola. O publicano disse, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. O que Jesus disse? Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Na pergunta 562 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: de que natureza são as ocupações dos espíritos? O que os espíritos fazem? Tem muita gente que está doida para desencarnar, né? A pessoa arranja um emprego, primeira informação que ele quer saber: o dia do pagamento, quais são os dias de feriado, quando vão ser as férias e quando ele vai aposentar, né? Ninguém pergunta assim: o que eu tenho para fazer? Né? O que a empresa está contando comigo para ser feito? O que eu preciso dar de mim para que a empresa continue viva e me pagando salário e me possibilitando? De que natureza, então, são as ocupações dos espíritos? Porque os espíritos têm ocupações. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo e velar por que sejam cumpridas. Então, quem acha que vai desencarnar e vai aposentar, ponha suas barbinhas de molho, que não vai, não. Nós vamos trabalhar em muita coisa. Espírito superior trabalha muito. Se a gente quer ser espírito superior, nós estamos fazendo um curso para melhorar, não o espírito superior, mas aos pouquinhos nós vamos dando as nossas voltinhas e vamos subindo, né, aos poucos. Mas há universo para ser trabalhado, há universo. Os diversos mundos, as diversas moradas, do mundo espiritual e do mundo material, são as nossas moradas, onde nós vamos trabalhar, onde estão precisando de trabalhadores. Quem limpe fossas, quem lave banheiros, quem esfregue escadas, estão precisando em todos os lugares de trabalhadores assim, porque há trabalhadores de todos os níveis, e nós precisamos nos colocar sempre no trabalho mais simples, porque se você se coloca no mais simples, venha, meu irmão, venha mais à frente, venha mais para frente. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Espíritos superiores, o objeto é sempre o bem. Eles auxiliam o progresso e velam pela execução de determinadas coisas. Essa é a função dos espíritos bons. E alguns têm funções mais restritas, como assistir enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se, então, que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico quanto no mundo moral. Na pergunta 573, então, Kardec pergunta quanto aos espíritos encarnados, nós, enquanto estamos aqui, vestidos com a carne. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então, ele nos diz basicamente isso aqui: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, vejam a nossa tarefa. Estamos fazendo isso? Hoje foi perguntado tanta coisa aqui, né? A gente vai botando a carapuça, 1, 2, 3, 4, 5, né? Estamos fazendo isso, estamos instruindo, porque a doutrina espírita é basicamente uma obra de educação. O centro espírita é uma escola, a escola de almas que ajuda, que ensina a viver, transformando o homem do homem material, grosseiro, para o homem espiritualis. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. A pessoa pensa: eu não sirvo para nada, eu não sei. Eu preciso perguntar ao Divaldo Franco ou algum médium assim mais
mais próximo dos espíritos superiores, qual é a minha missão, o que eu tenho para fazer? Todos nós temos alguma coisa para fazer. Há missões individuais e missões coletivas. As coletivas podem ser da sua própria família, na sua empresa, na sua vizinhança, no seu município, no seu estado, no seu país e na Terra. Há almas com missões planetárias. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King e tantos outros companheiros que executaram uma tarefa gigantesca, ombros largos, imensos, para suportar tanto peso a ser carregado. Numa página do livro Fonte Viva, em que nós destacamos apenas alguns trechos, por isso elas estão diferentes na letra, ele nos diz o seguinte: porque certa feita, Jesus foi à sinagoga e para o testarem, coitado, Jesus foi testado o tempo todo, né? Ele não podia andar, vem cá, o que você acha disso aqui? Vem cá, diz aqui, essa mulher, esse homem, esse cego. Então ele entrou na sinagoga e tinha um homem com a mão mirrada, uma mão atrofiada. Entre o assunto que foi debatido lá entre eles, Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, cura e devolve-lhe a oportunidade de serviço. Isso é, o Cristo restituía ao homem a capacidade de trabalhar e reconduzi-lo às lides do bem. É basicamente a mensagem. E Emmanuel, esse espírito luminar, nos diz o seguinte, através da pena espetacular, maravilhosa de Chico Xavier: aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Cada um tem que fazer o seu esforço. Então, analisando essa mensagem, Kardec nos diz o seguinte: o trecho de Marcos é o seguinte: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então nós observamos que há 4 passos. O primeiro, o homem teve o desejo da cura e fez o pedido. Jesus mandou: estende a tua mão. E o homem, ele estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão pela providência divina. Então tem que haver o desejo e tem que haver o passo seguinte para seguir as orientações recebidas. Quando foi citado uma mensagem de Caritas, eu fiquei muito preocupado de repetir o que o meu colega Alexandre, do Rio de Janeiro, que nós não combinamos a mensagem, mas ele pegou uma outra mensagem. Caritas é uma mulher que foi martirizada em Roma e deu a mensagem em 1861, 4 anos antes da que o Alexandre citou. O que fazem os cristãos primitivos? Primitivos é mal empregada essa palavra. Primeiros, trabalham no bem, se esforçam, trabalham ainda ajudando na construção da obra do cristianismo, seguindo Jesus a todo canto. Então, Caritas nos traz uma mensagem belíssima que está no Evangelho. Ela diz: chama-me caridade. Siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, porque conheço a meta que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de mistérios, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam vir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto, e lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e estendeu no espaço vazio
como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que se encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí corações desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade. Eu vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e ofereço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem recebida em Paris, em 1861, ele nos permite o voo a que vocês foram convidados, porque nós todos estamos convidados. Nos diz assim: vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai. Marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essas venturas que vos impregna por todos os poros. Tão vivas e refrescantes é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora a carregasse o madeiro infame. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai.
e nos fins desses tempos. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, vem neste mundo consolar. Quiserem cantar? Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.